A gente já coloca o convidado para trabalhar aqui no Clube da Bola. Fabiano, Figueirense Novo Horizontino, a vitória veio, mas por uma questão de tabela, o Figueirense não se movimentou para cima. Ficou ali na 7ª posição. Hoje, Figueira, para infelicidade do torcedor alvinegro, está fora da zona de classificação, né? Está fora da zona de classificação e vive um momento complicado, né, que a gente pode dizer, né, Mancha, apesar da vitória no finalzinho do jogo, cobrando pênalti, mas o Figueirense tem muita dificuldade ainda, né? Ainda tem jogador chegando, tem jogador sendo apresentado, tem jogador saindo no bid aí, faltando 7 rodadas para terminar essa primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. E lembrando, né, que só classificam os 4 primeiros, 2 últimos já caem, e depois, né, para ir para a segunda fase. Então, é difícil, né? O próprio Jorginho já falou sobre isso, a dificuldade que ele tem em montar um time. Daqui a pouco ele perde jogador por cartão, perde por lesão, é jogador chegando, tem atleta que não consegue chegar e já jogar, né? Então ele está tentando fazer uma programação tipo, primeiro ele vai saber o esquema tático do Jorginho, saber como pode ser utilizado, como é que está fisicamente. Então o Figueirense está tendo muita dificuldade com relação a isso. Mas a vitória no último jogo, ela tinha que ser de qualquer jeito. E foi um gol aos 45 do segundo tempo. O Figueirense tinha que vencer, um adversário direto, né? Que está disputando lá em cima na competição. Por isso, foi importantíssima a vitória. Não interessa se jogou bem, se jogou mal. Tinha que ganhar o jogo. E o Figueirense agora é o seguinte, né? Tem que vencer, senão não vai conseguir chegar à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A gente sabe da dificuldade financeira do clube e tudo, mas é o seguinte, se quiser alguma coisa, né, havia muita preocupação com relação ao Z2, né? Até o rebaixamento para uma Série D, que seria uma catástrofe para o Figueirense. A gente sabe do esforço dessa diretoria, mas o seguinte, jogou fora de casa, pelo menos busca o empate e mata o jogo dentro de casa. Valeu, Fabiano. Fábio Machado, ainda sobre o Figueirense, essa semana teve gente dizendo adeus do Scarpelli, né? Teve jogador indo embora. Fabiano, né? O Figueirense está trocando o pneu do carro andando, né? E é muito estranha essa chegada de jogadores, porque faltam poucas rodadas, a não ser que o Figueirense já está pensando para o ano que vem, né? E é uma movimentação muito grande. O Paulo Ricardo, né, aquele volante que a gente criticou muito, pediu para sair. O Marlisson foi para o futebol do Metalice. Aí o Figueirense anunciou 2 novas contratações, quer dizer, está bastante agitado, né? Então você ainda aí, faltando poucas rodadas, na virada já do retorno, o Figueirense está contratando. Então, como disse o Fabiano, a situação do Figueirense, ela continua muito complicada fora de campo, né? Por tudo ainda que envolve essa retomada do Figueirense, por tudo aquilo que aconteceu nos últimos tempos. Mas sobre o jogo, Mancha, deixa eu só entrar nesse jogo aí específico, falando da questão técnica, dizendo aqui, ó, não estou dizendo que o Figueirense é o melhor time do mundo, nada disso, mas quero dizer que eu gostei do Figueirense nesse jogo especificamente. Foi um jogo em que, principalmente na primeira etapa, eu vi o Figueirense jogando bem, eu vi o Figueirense com uma boa distribuição em campo, não deixando o time do Novo Horizontino jogar, que até então era o líder. Nesse jogo, o Novo Horizontino era o líder da chave, tá? E o Figueirense estava na parte de baixo. E o Figueirense fez 1-0, poderia ter feito 2, teve um gol anulado, que aliás o gol anulado foi de uma belíssima jogada, nós mostramos até como destaque na quarta-feira no jornal SC no ar para todo o estado, né, que a gente faz uma análise tática dos lances. A bola saiu da área do goleiro e ela foi passando por quase todos os jogadores ali da equipe do Figueirense até chegar no Diego Tavares, que fez o gol e foi anulado, ele estava em impedimento, mas valeu a jogada. Então o primeiro tempo do Figueirense foi um primeiro tempo talvez o melhor de toda a temporada. Claro que na segunda etapa aí o time do Novo Horizontino foi para frente, muitas vezes o time não consegue manter aquele esquema, né? aquela mesma intensidade. Aí quando o Figueirense tomou o gol de empate, aí eu tive medo, eu digo, agora o time vai sentir. Não, muito pelo contrário, ao invés de deixar o Novo Horizontino crescer, martelar em busca do gol da virada, o Figueirense continuou martelando, o Figueirense é que foi para cima, aí o Bruno Paraíba perdeu um gol na cara do goleiro e na sequência teve a penalidade máxima. Então assim, nesse jogo específico, gostei do Figueirense, principalmente na primeira etapa. E amanhã ele joga contra o Oeste. Quer dizer, ganhou do então líder, amanhã vai jogar com o então lanterna.
mas não é para achar que é jogo fácil, né? Porque o time do Oeste aí tá levando esse jogo como o jogo da retomada, como o jogo da virada para fugir do rebaixamento. Tem técnico novo, contrataram o Fernando Henrique, aquele goleiro que por aqui passou pelo Internacional de Lages, enfim. Então, se o Figueirense repetir, principalmente aquela primeira etapa, amanhã o Figueirense pode buscar algum ponto e aí não deixar pelo menos esse grupo dos 4 primeiros se desvencilhar. Agora, me chama muito a atenção essa chegada, saída de jogador, né? Nós já estamos no final da temporada. O Luiz Alberto fez isso quando estava também no Avaí. Aí às vezes chegava jogador, ia pro bid, nem jogava, depois a gente ia saber, ele entrou no bid, mas já tinha sido vendido, enfim. Não sei qual é o projeto aí específico do Figueirense, porque para buscar a classificação continua sendo muito difícil. O Figueirense vai ter que ter um aproveitamento aí de time campeão para tentar chegar, né, nessa classificação. Claro que culpa de um turno muito mal feito, né, de um turno em que nada acabou dando certo. Mas vamos acompanhar. Amanhã o Figueirense tem mais um jogo importante e decisivo contra o Oeste fora de casa. Ó, Fábio, o Vini De Luca, o Vinícius, nosso secretário, disse que eu quero esse livro do Tigre, o livro que o Fábio mostrou no outro bloco. E o China fala assim, ó, o programa tá top, manda um feliz Dia dos Pais a todos os guerreiros. Tá mandado aqui, China, mandei aqui pra todos os guerreiros aí, Dia dos Pais. Vamos falar do Criciúma, Ituano e Criciúma. O Tigre jogou no final de semana pela Copa do Brasil, daí atuou pouquinho depois pela Série C. Assisti a partida, não achei que era pra isso tudo, 3-0 do Ituano, e achei a arbitragem um tanto complicada. Mas eu fico só no achismo. Quem vai falar pra gente é o Renato Semensati. Marcelo, mas foi o pior jogo do Criciúma na Série C do Campeonato Brasileiro e isso é preocupante. Nos últimos 2 jogos, o Criciúma, em que pese um adversário ter sido o Fluminense, o Criciúma tomou 3-0 no Rio de Janeiro e tomou 3-0 em Itu. O Criciúma, que tinha uma defesa muito sólida, perdeu essa solidez. O time tinha 5 gols pró na época e 1 gol contra. Hoje o Criciúma tem 9 gols contra e seu ataque fez apenas 8 gols em 10 jogos. Eu estou dizendo aqui, o Paulo Baier joga com 3 atacantes, mas o jogar com 3 atacantes não significa ser ofensivo. E se você faz só 8 gols em 10 jogos, significa que você não está agredindo o adversário, né? Mas vamos ao jogo aí você vê o jogador chega da linha de trás, né, o camisa 5, livre totalmente de marcação, a defesa fica dormindo, há um buraco entre o meio e a defesa, o zagueiro não chega para travar, o Ituano faz 1-0 com 7 minutos de jogo, né? No Maracanã o Criciúma tomou um gol com 3 minutos de jogo, entrou dormindo. E o primeiro tempo até acabou sendo equilibrado, a gente vai ver aí. O Ituano criou algumas chances, poucas é verdade, e o Criciúma também, mas muito acanhado, né? Os dois times produzindo muito pouco, dentro do que se espera. O Ituano vinha de 5 vitórias em 6 jogos, e o Criciúma, pela campanha que vinha construída agora, tem um problema aqui, né? Não sei quando que vai resolver. E é o seguinte, o Criciúma não ganha fora de casa há mais de um ano. A última vitória do Criciúma fora de casa foi em Itajaí, no Dr. Cílio Luz, 1-0 diante do Marcílio, no dia 30/7/2020. Né? Já passou de um ano. E se quiser se classificar, vai ter que buscar uma vitória fora de casa. O primeiro turno o Criciúma jogou 5 em casa e 4 fora. Agora vai jogar 5 fora e 4 em casa. Já jogou a primeira fora, né? Então vai ter que pontuar fora de casa e especificamente vencer. Aí a gente tá vendo... Bom, goleiro do Ituano, torcedor do Figueirense conhece, né? O Pegorari já jogou aí. Foi o único momento do jogo que ele trabalhou. Esse aí que a gente tá vendo. Desvio de cabeça do Igor. E aí um contragolpe. O zagueiro se machuca ali do Criciúma no lance. E o jogador tem toda a categoria de virar, tocar, fazer 2-0. 35 do segundo tempo. Matou o jogo, né? E aí depois a gente vai ter um papelão aí. Eu não sei se a gente vai ter as imagens, viu? O goleiro Gustavo e o Pegorari, aos 45 do segundo tempo, jogo decidido. Resolveram mostrar que os dois são valentes pra caramba. Saíram no tapa e ambos capitães das equipes e acabaram sendo expulsos, né? Gustavo que corre o risco de perder a titularidade, viu, rapaz? Vocês lembram do Roberto? Aí, bom, a gente não tem o lance da confusão, né? Aí já com o Claudinho no gol lateral direito, no último minuto, o Ituano faz aí o 3-0. Concordo com o Marcelo que 3-0 ficou pesado.
mas 2-0 cabia bem, foi o pior jogo do Criciúma no confronto. E o Gustavo conseguiu ser expulso, capitão do time, ele e os dois goleiros, né, se bateram lá no meio campo. Engraçado, né, quando tinha gente pra apartar, os caras se bateram lá no meio campo. Aí quando o árbitro expulsou os dois, saíram os dois pelo túnel. E aí ninguém quis brigar com ninguém, porque não tinha turma do deixa disso. E agora a estreia para o jogo de segunda-feira, o Criciúma joga aqui segunda-feira contra o São José de Porto Alegre, o Roberto. Roberto, que jogou no Criciúma, jogou na Ponte Preta. Roberto, que é revelado aqui mesmo pelo Tigre, vai fazer a sua partida número 160, se ele for o titular, né? O Paulo não confirma o time antes do jogo, mas ele vinha sendo um dos goleiros da reserva. E o Alisson, que é revelado no Figueirense, é o outro goleiro, mas o Roberto, 42 anos de idade, deve ser o goleiro do Tigre aqui na segunda-feira. Legal demais, ó. O Ricardo do bairro Saco Grande aqui em Florianópolis. Boa tarde, amigos do Clube da Bola. Sinceramente, não vejo futuro no Figueira nessa Série C. O time vai brigar para se manter. Opinião do nosso telespectador. Ó, uma pergunta para o Fabiano Linhares. Já tá na tela. Ó, manda um abraço para o Fabiano, estou assistindo vocês. Pode mandar a minha pergunta. É o David, torcedor do Figueira. Pergunta pro Fabiano, Figueirense é favorito diante do Oeste? O Oeste hoje é o lanterna da competição, né? O Oeste hoje, eu estava vendo aqui a tabela, o Oeste hoje, o Oeste não ganhou de ninguém. O Oeste perdeu 7 jogos, empatou 3, tem 3 pontos. Aliás, do grupo A, o Santa Cruz também tem 3 pontos só. E o Oeste hoje tem 3 pontos. Então, assim, ó, se a gente falar de números, o Figueirense tem o dever, se quiser classificar, de ganhar esse jogo. Apesar de estar chegando, o Renato citou até, né, a vinda de alguns jogadores, mudança na comissão técnica, mas o Figueirense tem o dever, porque ninguém, ele não conseguiu ganhar um jogo até agora em 10 partidas, né? Então, se o Figueirense quiser algo no campeonato, o Figueirense tem que vencer o Oeste amanhã. Legal, ó. Gostaria de parabenizar a todos os pais que fazem esse programa maravilhoso. Clube da Bola de todos os sábados, Márcio Costa do bairro Vila Operária de Itajaí. Sou fã de vocês e colocou, ó, um joinha aqui legal demais. Pra gente encerrar esse papo da Série C, deixa eu fazer uma pergunta pro Emerson. Emerson, como os catarinenses estão no grupo B, eu tô acompanhando mais de perto o grupo B, mas sei que o grupo A tá agitado. Tem alguma coisa que te surpreendeu nessa Série C ou que está te surpreendendo nessa Série C? Olha, eu acredito que pelo rebaixamento do Criciúma, o Renato é claro que tem muito mais propriedade para falar, o Criciúma faz uma campanha boa até aqui, apesar desse desempenho pífio fora de casa. E o Figueirense, por tudo o que vem sofrendo também nos bastidores, está dentro do que a gente esperava, embora dá até para concordar aí com esse torcedor que o time realmente vai penar para buscar uma classificação. Eu acho que pela meta é tentar realmente se manter. Se a gente realmente ir mais a fundo, buscar, a gente tem lá do outro lado, lá em cima, ô Mancha, um campeonato realmente mais equilibrado, um campeonato mais forte. Eu estou buscando inclusive aqui as informações, porque o Brusque passou por isso no ano passado, porque tem times lá da região norte, principalmente, nordeste, que são times encardidos, são times fortes que acabam, inclusive, incomodando na hora que acontece essa classificação dos 4 de cada grupo. Você tem realmente uma situação bem mais difícil no mata-mata. Mas é tentar mirar no exemplo que o Brusque acabou fazendo no ano passado. É tentar matar em casa, buscar um pontinho fora na hora do mata-mata, embora o primeiro objetivo, é claro, seja passar de fase. Estou buscando aqui, está um pouco complicado, mas agora vai abrir o grupo A, que tem Volta Redonda, Ferroviário, 17 pontos, Botafogo, Paysandu, 16. Esse Botafogo realmente é forte. Eu falei do Norte e Nordeste, mas o São Paulo sempre entrando aí com times fortes, assim como o próprio Rio, surpreendendo o Volta Redonda, embora tenha feito uma boa campanha no Campeonato Carioca. Aí a gente tem a Tombense com 14 pontos, Alto, Floresta, enfim,
se distanciando e o Santa Cruz realmente na situação bem mais difícil com 3 pontos. Mas é acreditar até o fim, achar que é possível chegar dentro dessa possibilidade. Esse é o primeiro passo da dupla catarinense, é avançar de fase. Depois, o mata-mata, é claro que é importante buscar o acesso, mas primeiro é ir de jogo em jogo, viu, Mancha? Legal, Viu, Emerson. Mancha? Pode falar. A diferença do Criciúma e do Figueirense, o Criciúma hoje tem 17, o Figueirense tem 13. Foi a vitória do Criciúma no estádio Heriberto Rios, porque se o Figueirense tivesse vencido, iria 16, e o Criciúma ficaria com 14 pontos. Então, como o jogo local, como o clássico local entre Figueirense e Criciúma, pesou muito, porque altera justamente a tabela da classificação. E você vencendo, claro, faz 3 pontos, empatando 1 ponto só. Então, como é importante vencer, né?